Olá e sejam bem-vindos ao nosso vídeo. Nós somos os alunos Aline Rodrigues, Guilherme Gomes, Guilherme Balbino, Jonatas, Júlia, Luiz Eduardo, Luiz André, Maria Eduarda e Tiago do terceiro ano B. E nesse vídeo vamos apresentar o tema Início do processo de escravidão dentro do contexto do colonialismo e períodos e situações vividas durante o período escravocrata brasileiro. Esse trabalho faz parte da disciplina de Geografia e nosso objetivo é explicar o conteúdo de forma clara e objetiva. Para começarmos a nossa explicação, é importante entendermos o contexto histórico em que tudo isso começou, o colonialismo e a expansão marítima europeia. A partir do século XV, países como Portugal e Espanha passaram a explorar o oceano em busca de rotas comerciais, riquezas como metais preciosos e especiarias, além de quererem expandir a fé cristã. Esse movimento ficou conhecido como expansão marítima e foi o ponto de partida para o colonialismo, um sistema baseado na dominação de outros povos. Foi nesse cenário que os portugueses chegaram ao Brasil em 1500 e passaram a explorar economicamente o território. Tudo o que era produzido aqui servia aos interesses da metrópole, o que chamamos de pacto colonial. Essa lógica de expansão marcou o início de um modelo econômico desigual e violento, que mais tarde dependeria diretamente da escravidão para se manter. Bom dia, senhores. Eu vou falar motivos para a escravidão no Brasil. Primeiramente, havia vários motivos para isso, né? Mas o primeiro deles é o econômico. Os africanos, eles eram considerados mais resistentes ao trabalho forçado, principalmente nos engenhos, e havia um comércio lucrativo de escravos vindo da África, que era controlado pelos próprios europeus. Depois, havia razões sociais e raciais. O pensamento europeu da época acreditava na superioridade do homem branco e aí considerava os africanos como inferiores, o que serviu de justificativa para tratá-los como mercadoria. Isso demonstra como o racismo foi um elemento central no processo. Além disso, também existia um motivo prático e logístico. Com a alta mortalidade dos indígenas por doenças e fuga, e com a pressão da igreja, em alguns momentos contra a escravização dos nativos, os africanos passaram a ser vistos como solução ideal para manter a produção colonial. Ou seja, a escravidão no Brasil, ela não foi algo natural ou inevitável, mas sim uma escolha baseada em interesses econômicos, sustentada por ideologias racistas e legitimada por estruturas políticas e religiosas da época. Essa combinação de fatores ajuda a explicar por que o Brasil foi o país que mais recebeu africanos escravizados no período colonial e também por que a escravidão durou aqui por mais de 300 anos. Os escravos eles vieram da África, mais precisamente da região do Congo, Angola e Moçambique. Eles possuíam diferentes religiões, culturas e línguas, então por conta disso eles eram rivais dentro da África e agora eles teriam que conviver juntos nos lugares onde eles seriam escravizados. Isso causava muito conflito entre eles. Eles inicialmente eram capturados pelos europeus e vendidos para outros países, só que depois os próprios chefes africanos começaram a trocar o seu povo por tabaco, cachaça e armas, e era muito perceptível a desumanização com o povo africano, porque eles eram tratados como animais e objetos que poderiam ser descartados a qualquer momento. O tráfico negreiro transatlântico fazia parte do comércio triangular que envolvia a Europa, a África e a América. Estima-se que mais de 12 milhões de africanos foram levados como escravizados. Eles eram transportados por navios apelidados de tombeiros, pois muitos escravizados morriam durante essas viagens, devido às condições desumanas ao qual eram inseridos. A água era dividida, a comida era pouca e haviam muitas doenças espalhadas pelo barco, devido às más condições sanitárias. Essas viagens duravam cerca de 3 meses. Quando viam um navio inglês, geralmente escondiam ou jogavam os escravos no mar, a fim de passar despercebido pela guarda inglesa. Mas eles sabiam utilizar outras estratégias, como a utilização de bandeiras falsas, como uma bandeira dos Estados Unidos ou de algum país neutro. Eles também evitavam as rotas mais vigiadas e usavam muito os navios menores, que pois eram mais rápidos, eles eram conhecidos como clippers. Durante mais de 3 séculos, milhões de africanos foram trazidos à força para o Brasil. Desembarcavam nos principais portos, Salvador, Rio de Janeiro, Recife. Após uma viagem desumana nos porões dos navios negreiros, com situações precárias, com pessoas passando fome, pessoas doentes, e ao chegarem ao Brasil passavam por leilões públicos. Seus corpos eram expostos, examinavam os dentes, músculo, avaliavam sua força, resistência, e muitos eram marcados com ferro em brasa no rosto ou nas costas como um gado. Famílias eram brutalmente separadas, pais e mães e filhos vendidos para diferentes senhores. No Brasil colonial e imperial, o trabalho escravo assumiu várias formas. Nos engenhos de açúcar, os escravizados realizavam tarefas exaustivas.
como o corte de cana, o transporte e a moagem em jornadas que podiam ultrapassar 16 horas. Na mineração, especialmente no século XVIII, buscavam ouro e diamantes em condições extremamente perigosas e insalubres. Na agricultura, foram amplamente explorados o cultivo de café, algodão e tabaco, essenciais para a economia do século XIX. Já nas cidades exerciam funções urbanas como serviço doméstico, construção civil, carregadores, artesão, cozinheiros e barbeiros. Em todos esses setores trabalhavam sem direitos sob castigo físicos e vigilância constante, reforçando o caráter violento e desumano da escravidão. Os escravos, além de perderem sua liberdade, terem jornadas de trabalho exaustivas e longas, sofriam violências físicas por meio de chibatadas, açoites. As mulheres escravas muitas vezes sofriam estupros por meio das palmatórias, do ferro em brasa que era utilizado para deformar o corpo do escravo. Era utilizado também a máscara de Flandres, que era uma máscara que tinha apenas pequenos furos para o escravo respirar e enxergar. O tronco, que era utilizado para expor esses escravos aos ratos, às baratas, às chuvas e ao sol. E a gargalhadeira, que era uma coleira de ferro grossa e pesada, que era trancada com um cadeado, em que o escravo andava para todo lado com ela, para mostrar a sua posição social. Bom dia. Irei falar sobre a resistência durante e após a escravidão. Bom, essa resistência ocorreu de várias formas, mas principalmente pelas fugas para os quilombos, comunidades formadas por pessoas escravizadas fugitivas e seus descendentes. Esses locais representavam espaços de resistência à escravidão, onde as pessoas podiam reconstruir suas vidas, manter suas culturas e tradições e organizar a vida social e econômica de forma autônoma. O principal deles foi o Quilombo dos Palmares, local que abrigou cerca de 20.000 pessoas. Outra forma de resistência foram as revoltas ocorridas durante o período da escravidão. A principal delas foi a Revolta dos Males, que ocorreu na Bahia em 1835. Essa revolta foi liderada por escravizados e libertos africanos, principalmente da etnia Nago, e tinha como objetivo principal a liberdade e a instauração de um governo islâmico. Vale destacar também outros levantes populares, como a Balaiada e a Conjuração Baiana. Ademais, temos a resistência após a escravidão, que ocorre por meio da preservação da cultura como a religião, sendo a principal delas o candomblé, as danças, como a capoeira, a culinária e a música. Agora que vimos todos esses pontos, desde a chegada dos portugueses, os motivos da escravidão, a forma como os africanos foram trazidos, o tipo de trabalho que realizavam, os castigos, as resistências e até o impacto disso tudo hoje, é importante pensar no que isso representa para o Brasil atual. O período escravocrata, que perdurou por mais de 3 séculos no Brasil, deixou marcas profundas na estrutura social do país, cujas consequências ainda são visíveis mesmo após a abolição da escravidão em 1888. A população negra foi libertada sem qualquer tipo de indenização, apoio ou políticas de inclusão, o que resultou em uma exclusão social duradoura. Muitos desses escravizados não tiveram acesso à educação, à terra ou ao mercado de trabalho formal, sendo empurrados para as margens da sociedade. A escravidão não acabou de verdade com a Lei Áurea. Sem medidas para garantir direitos básicos, essa população continuou vivendo à margem, enfrentando dificuldades que, infelizmente, ainda se repetem hoje. A maioria das pessoas negras ainda enfrentam desigualdade, preconceito, salários mais baixos, falta de oportunidade e até maior violência policial. Mas, ao mesmo tempo, é fundamental lembrar da força e da resistência desses povos. Eles mantiveram suas religiões, suas danças, sua culinária e criaram uma cultura riquíssima que é a parte fundamental da identidade brasileira. Entender essa história não é só olhar para o passado, mas é um passo essencial para mudar o presente. Esse foi o nosso trabalho sobre o início do processo de escravidão dentro do contexto do colonialismo e período e situações vividas durante o período escravocrata brasileiro. Obrigada por assistir.